Muito bem, que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Está firme neste propósito? Você está firme? Esteja firme. Esteja firme, porque a perseverança é algo fundamental na nossa vida. Então, não se preocupe em ter manifestações espirituais. O que você tem que vigiar, o que você precisa realmente tomar conta, tomar cuidado, é de estar com o seu coração diante de Deus. Não se preocupe com seus pecados, com seus erros, com aquilo que vem te condenar, com aquilo que vem te acusar. Não se preocupe com isso. Rejeite tudo isso e ore. Rejeite tudo isso, leia a Bíblia. Não gaste tempo com séries de TV, isso, aquilo, outro. Se você deseja o Espírito Santo, você precisa realmente buscá-lo. Buscá-lo de todo o seu coração e ter uma experiência com Deus. Ter a certeza que Ele está dentro de você e que Ele usa a sua vida. E aí você com certeza, você vai perceber que Ele vai estar enchendo a sua vida com o seu poder. Eu quero continuar aqui o que nós estávamos falando ontem, que é a respeito da igreja de Tiatira, né? E você já sabe, João teve a visão, Jesus andava no meio dos 7 castiçais, os castiçais simbolizam a igreja, na sua mão estavam as 7 estrelas, que simbolizam os 7 pastores da igreja, e Jesus mandou ele escrever uma carta para cada pastor de cada igreja. E ele também disse que nas suas mãos também estavam, diante dele também estavam as 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus. E na verdade, esses Espíritos de Deus são os atributos do Espírito Santo, né? Espírito do Senhor, o Espírito que dá fortaleza, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá conhecimento e assim por diante. Para cada situação de cada igreja que Jesus aponta para que elas se consertassem, ele também traz a presença do Espírito Santo dentro daquilo que aquela igreja precisa. Então, por exemplo, nós estudamos a igreja de Laodiceia, que ela necessitava da presença do Espírito do Senhor, porque ela tinha perdido o seu referencial de Deus e tinha se desviado totalmente. Então ela precisava se humilhar diante do Senhor. E aí nós lemos depois que tem a igreja de Sardes, que ela precisava de sabedoria. Por quê? Porque ela tinha muito conhecimento, mas pouca sabedoria. E por isso ela não sabia lidar com o conhecimento que ela tinha, com tudo que ela tinha, apesar de ter uma mega igreja na cidade, apesar de, né, ser uma igreja relevante e influente. Então, o que acontece? Ela faltava-lhe sabedoria, então ela necessitava buscar o Espírito Santo, pedir a sabedoria. E agora nós estamos vendo a igreja de Tiatira, que precisava de entendimento. Por quê? Porque apesar dela ser elogiada e ela ter boas obras, né, como o texto diz aqui, né, ela ter boas obras, ela ter amor, ela ter fé, ela ter o serviço, perseverança, olha, 5 coisas. E, além disso, melhorar a cada dia, ela também tinha algumas coisas internas que precisavam ser resolvidas. Externamente, uma igreja linda, maravilhosa, rica, numa cidade rica, que fabricava utensílios de bronze, na verdade uma cidade muito idólatra, e as pessoas que trabalhavam na cidade precisavam estar envolvidas com a idolatria de alguma maneira, porque ela fabricava ídolos, fabricava armas, fabricava objetos de bronze. Então o Senhor Jesus fala que ele tem como olhos como de fogo, porque o fogo era uma ferramenta comum para quem morava em Tiatira, era uma ferramenta comum. Então as pessoas, elas entendiam o que Jesus estava falando, que ele poderia ver além do espelho de bronze que eles fabricavam, porque foi isso que ele disse: os meus pés são como bronze reluzente, ou seja, como um espelho de bronze. Então, além
daquilo que vocês veem. Os meus olhos, que são como de chama, eles podem ver além daquilo que vocês estão vendo. E aí ele disse, baseado nisso, que conhecia as obras, conhecia o amor, conhecia a perseverança, porém tinha algo contra, que era tolerar Jezabel, a profetisa, que se diz profetisa, né? Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Mas quem era Jezabel? A Bíblia conta a história de Jezabel lá atrás, mais ou menos aí 800 anos, 700 anos antes de Cristo, na época contemporânea ao profeta Elias, que você já ouviu falar. Lembra que Elias fugiu? Fugiu por causa de Jezabel. Lembra que Elias orou e o fogo desceu, e aí queimou o sacrifício, e por causa disso então ele matou os profetas de Baal. Quem instituiu os profetas de Baal? Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era uma profetisa de um templo de Baal. Baal representa o próprio Satanás, né? Que significa Deus das moscas. Né? O nome de Baal significa Deus das moscas. Então ele era a mosca, ela ficava, você precisava, quando sacrificava, era necessário que enxotasse as moscas, porque a mosca, ela queria ir lá botar os seus ovinhos na carne sacrificada, na carne fresca sacrificada. Então o cheiro de sangue atraía as moscas. Então o cheiro o sacrifício humano, o sacrifício de Cristo, muitas vezes atrai o diabo, e ele quer ali colocar os seus demônios. Jezabel era uma profetisa do templo de Baal. Acreditava-se naquela época que um homem que tinha sua colheita, etc. e tal, e ele iria todo ano no templo ter relações sexuais com essas profetisas, que ele seria próspero e seria abençoado por Baal, e Baal mandaria a chuva, porque Baal e Asterote, que é a mulher de Baal, a esposa de Baal, podemos dizer assim, ela traria chuva. O Baal, o símbolo de Baal, ele era representado como um pênis humano, um pênis do homem, né? E todo o envolvimento com Baal era um envolvimento de prostituição, era um envolvimento levado à imoralidade sexual. Nessa época, Israel estava desviada do Senhor. Então havia em vários lugares em Israel esses poste-ídolos, podemos dizer assim, que era um poste desenhado os ídolos, né, de madeira, de pedra. Eles adoravam ali a Baal, oferecendo sacrifícios. E havia um templo. E o que aconteceu? Acabe, que era rei de Israel, decidiu trazer a profetisa para morar com ele. Se casou com ele. Tirou da prostituição e tirou do templo e disse: ela será só minha. Porém, o espírito de Jezabel dominava Jezabel, o próprio diabo, dominava Acabe. Então ela induzia Acabe. Ela não dava ordens diretamente no princípio, mas ela induzia Acabe a se prostituir, induzia Acabe a cometer erros, e Acabe induzia o povo a cometer erros, e Acabe induzia o povo a se prostituir também. E o interessante era que as pessoas estavam envolvidas nisso de uma maneira muito forte, até que veio o profeta Elias, enfrentou essa situação, teve medo, fugiu, mas Deus entrou com providência, e ele mesmo providenciou de matar Jezabel. Jezabel caiu da sacada do quarto onde ela estava, caiu no chão, morreu, e os cães comeram a sua carne, né?
Quando o Senhor Jesus fala aqui que ele tinha algo contra, era porque existia dentro da igreja pessoas como Jezabel, que induzia o povo à prostituição. Você vê que a cidade ela foi elogiada. Você vê que a cidade ela foi praticamente tinha muitas coisas boas. Porém, o Senhor disse que dentro dela havia coisas ruins. Jezabel, o espírito de Jezabel. E provavelmente havia mulheres ali com esse espírito. Mulheres que tomavam a frente dos homens. Mulheres que induziam o povo, que diziam assim, não é errado, não é pecado. E nós vemos isso numa fase da igreja. E vemos isso também aqui hoje em muitas igrejas. As pessoas aceitando o pecado. Naquele caso, então, aceitando a prostituição, levando o povo a se prostituir. Então não tem problema que durante a semana você vive a sua vida, você não tem compromisso, não tem aliança, né? Tem um casamento sem aliança, não tem problema nenhum. Você depois vai na igreja. Não tem problema nenhum que você é jovem, que você tenha vários namorados, mas depois você vai lá na igreja que está tudo certo. O importante é você estar na igreja. Então a falta de ensino trazia a falta de entendimento. O que as pessoas precisavam? Elas precisavam de entendimento para poder então vencer a Jezabel. Todavia, a idolatria ela é comparada à prostituição. Por quê? Porque para se idolatrar algo é necessário venerar alguma coisa. Então, no caso da prostituição, o corpo humano é venerado. No caso da pornografia, o corpo humano é venerado. Então aqui o Senhor Jesus ele não está condenando, por exemplo, o pecado das pessoas, mas ele está apontando para o anjo da igreja, dizendo para ele, olha, você tem feito tudo certo, você é perseverante, você tem feito mais agora do que antes, você ama, você se dedica, você tem boas obras, porém você tolera que as pessoas aí dentro da sua igreja fiquem incentivando as outras a aceitarem o pecado como algo normal, a aceitarem o pecado como algo normal. Ou seja, o que é tolerar? Tolerar é aceitar a mistura. Então a igreja era uma igreja misturada. A igreja era uma igreja misturada. Principalmente na área sexual, aonde que era comum ter uma liberdade sexual aberta. Então, o que a igreja precisava? Que ela não tinha? Ela tinha amor, mas não tinha entendimento. Ela tinha obras, mas não tinha entendimento. Ela tinha perseverança, mas não tinha entendimento. O Espírito de Deus precisava trazer um entendimento para que simplesmente o pastor pegasse essas pessoas e tirasse elas da igreja. Era o que tinha que acontecer. Senão o próprio Jesus faria isso. Se você não cumprir a sua função, eu vou cumprir. Então o versículo 21 fala, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Aqui ele não fala da igreja. Aqui ele fala justamente dessas pessoas que estavam dentro da igreja, que possuíam o mesmo espírito que estavam sobre Jezabel lá há 900 anos antes de Cristo. Era o mesmo espírito que porque fazia as mesmas coisas, induzia as pessoas ao erro. Sabe aquela pessoa que está dentro da igreja e ela fica falando mal da outra e depois ela, por exemplo, ela fala mal da Maria para o João e fala mal do João para Maria e ela fica de fora, como se ela não estivesse falando mal de ninguém. É como se um estivesse falando mal do outro. Espírito de Jezabel. Você sabe quando a pessoa ela fica olhando para outra pessoa e ela começa a ver só defeitos,
só defeitos. Uma hora é a roupa, outra hora é o jeito de falar, outra hora não sei o quê. O que é? É a inspiração, é a incitação pelo espírito de Jezabel. O espírito que divide. Agora, esse espírito ele vai além. Ele começa a tirar a autoridade do pastor, porque ele toma a frente do pastor. E muitas vezes o que ele faz aparece ser correto, porque ele traz justiça. Então, normalmente essa pessoa influencia o pastor, a liderança e os pastores dessa forma. Olha, você está vendo aquela pessoa lá? Ela não está cooperando, ela não é o que ela aparenta ser. Você tem que chegar nela, você tem que chamar a atenção dela, você tem que tirar ela do cargo, você tem que tirar ela do ministério. Olha, você tem que zelar pela obra de Deus, porque a obra de Deus, quer dizer, ela toma a frente do pastor. O que é isso? O espírito de Jezabel. Não que aquela pessoa ela é endemoniada, não, ela é influenciada. E quando então o pastor ele não tem uma visão espiritual de entendimento, ele não consegue entender, discernir, ver, sabe? Igual um mecânico que escuta o barulho do carro e vê qual que é o defeito. Igual um médico que pega o exame, vê qual que é o problema e precisa dar o remédio certo. Se o pastor não faz isso, se ele apenas deixa rolar, o que acontece? O povo é levado a se corromper. A igreja é levada a se corromper. E aí, de repente, as pessoas começam a sair e a igreja ela é desintegrada. Porque falta o pulso de alguém que realmente não tolere essas pessoas que vêm para dividir, enfim. E o incrível que pareça é que você olha para essas pessoas, elas têm boas obras. Elas têm boas obras, elas têm amor, elas têm perseverança, elas têm fé, elas têm tudo isso, como o texto diz. Porém, por dentro, ela está podre. Os olhos dela é mau. Por dentro, ela está fora da presença de Deus. Então, isso é um fator importante. Por que é que nós não recebemos o Espírito Santo? Porque muitas vezes nós somos incitados por esse espírito e deixamos a mágoa do próximo entrar no nosso coração. Começamos a ver erros dentro da igreja, começamos a ver erros nas pessoas. Esses erros começam a trazer amargura para a nossa vida. Esses erros começam a influenciar a nossa vida. Tudo que nós começamos a ver na igreja parece que tem uma segunda intenção. O pastor tem uma segunda intenção. Os membros da igreja têm uma segunda intenção. Então a gente começa a ter o quê? Olhos maus. E esses olhos maus fecham o nosso coração para receber o Espírito Santo. Não é que Jesus não vai dar o Espírito Santo, é que o nosso coração é fechado para receber o Espírito Santo. Então, neste momento, nesta hora, eu quero dizer algo para você. Abra o seu coração. Abra o seu coração para que você possa receber o Espírito de Deus na sua vida. A Bíblia diz aqui, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Essa igreja já tinha uns 40 anos. Jesus deu tempo para que essas pessoas que estavam sendo usadas, então elas pudessem mudar. Mas parece que não havia tempo mais, porque elas não queriam mudar. Por isso, versículo 22, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Ou seja, os que apoiam esse tipo de divisão na igreja, assim como essas pessoas vão adoecer. Ou seja, elas vão ficar impedidas de participarem das reuniões. Elas não vão conseguir ir, porque estão doentes, estão fracas. Então esse espírito não vai conseguir usá-las. É muito triste isso, mas acontece. É muito triste. Quando você vê algo acontecendo, igrejas se dividindo, igrejas acabando, fechando as portas, é por causa desse espírito. Quando o pastor não age, Deus age desta forma. Porque está na direção do pastor, então, dizer não, está errado. E não ter medo de perder. Porque muitas vezes nós, pastores,
Temos medo de perder as pessoas. Ah, porque fulano é dizimista. Ah, porque fulano tem boas obras. Ah, porque fulano tem amor. Ah, porque fulano... E aí, você quer cortar, você quer dizer não, você quer apertar. E aí tem os súditos de Jezabel, né? Não, mas fulano é gente boa. Tá certo o que ele falou. Você precisa pensar mais a respeito disso. Porque essa pessoa realmente está fazendo isso, está traindo o marido mesmo. Olha, essa pessoa vive uma vida errada, fora do casamento. Olha, então, você entendeu? Então, o que acontece? Neste momento que o pastor não age, Deus vem agir. Deus vem agir. E é desta maneira que ele vem agir. É por isso que nós não podemos, não é tolerar o pecador, nem tolerar, dar um tempo para a pessoa. Não, não é isso. Nós não podemos tolerar as pessoas que dividem a igreja. As pessoas que incitam os irmãos uns contra os outros. As pessoas que aceitam e dizem, não tem problema, esse pecado, essa coisa aqui, não tem problema. Não tem problema você ir no bar, não tem problema você participar do baile funk, não tem problema você ir com as suas amigas lá e elas bebem e você não bebe. Quer dizer, não tem problema. Então você vive uma igreja tolerante à prostituição, à lascívia, à mentira, e o Senhor não aprova. É necessário ter uma mudança de pensamento, ver que está errado. Lembra que ele fala de novo, arrependa-te. Ele fala para Laodiceia, arrependa-te. Ele fala para outra igreja, arrependa, para Sardes, arrependa-te. Por que arrependa-te? Arrependimento seria mude a sua opinião. Você precisa mudar a sua opinião a respeito disso. Quando você muda a sua opinião e vê que está errado, então o Espírito Santo começa a agir. Porque, na verdade, o próprio Espírito Santo, que é o Espírito do entendimento, ele começa a te dar entendimento quando você tem um coração aberto, quando você ora. Senhor, me mostra onde está o erro. Senhor, me dá entendimento. Então, as pessoas elas começam a ver aquilo que você não vê, ou você começa a ver aquilo que as pessoas não veem. Você começa a ver além do bronze reluzente. Você começa a ver com os olhos de fogo. E aí você começa a tirar da sua vida as pessoas que te levam para longe de Deus. Você começa a tirar da sua vida as pessoas que então não permitem que você caminhe na fé. Você começa a tirar essas pessoas da sua vida. Você começa a tirar os hábitos da sua vida. Por quê? Porque você agora teve um entendimento do Espírito Santo. É por isso que você deve buscar o Espírito Santo. Você está buscando com palavra, com louvor, mas na oração é que existe o relacionamento. É na oração que você entra dentro do Espírito e o Espírito entra dentro da sua vida. Tá certo? Vamos orar então agora, vamos pedir para o Espírito Santo visitar as nossas vidas, vamos orar pela nossa conferência, né, que já está aí. Vamos então pedir para o Espírito de Deus trabalhar em nossos corações. Meu Deus, sem o Teu Espírito Santo não há como ter uma mudança na nossa vida. Meu Pai, neste momento eu te peço que o Senhor venha trabalhar poderosamente em nossas vidas. Meu Deus, olha para aquele que está sofrendo, para aquele que está padecendo, porque está na mão de Jezabel. Mas os seus olhos, como são olhos de fogo, ele vê o que nós não vemos e queima toda a impureza. Queima o nosso espírito ao ponto de tirar toda a impureza. O teu fogo queima a impureza, mas não queima o teu povo. Então, em nome de Jesus, nesse instante, Espírito Santo, eu te peço, dirige o teu povo, meu Pai, para receber o Espírito de Deus. Senhor Jesus, que o teu povo possa receber o Espírito Santo agora na vida deles. Que eles sejam cheios de poder, cheios de autoridade e cheios de graça. Em nome de Jesus, que eles recebam o Espírito Santo. Meu Pai, que esta conferência possa ver a manifestação do teu poder e da tua graça sobre as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Senhor. Te pedimos e te agradecemos e te louvamos por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém, Jesus. Amém? É isso aí. Então, nossa conferência está aí. Eu quero pedir para você colocar toda a sua força, trazer pessoas com você, e vai ser bênção em nome de Jesus. Dá o like e envia esse vídeo aí pelo WhatsApp. Tem um botãozinho aí, compartilhar, aí vai abrir copiar link, você clica ali em copiar link, copia lá no WhatsApp e envia para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe você, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos juntos, Deus abençoe sua vida poderosamente, tá bom? E até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.